Agora, meu amigo, Vamos. o que você achou dessa recusa do Corinthians? Que a gente fala que só Flamengo e Palmeiras que podem recusar, proposta alta, que tem dinheiro. O Corinthians recusou 25 milhões de euros pelo Garro. Eu vendia correndo. É o quê? Vendia correndo. Até pra pagar o time que eles não pagaram ainda. Né? O time que eles... Eu não sei nem se ele pagou o Garro. Ele é o melhor jogador do teu time, cara. Vendia correndo 25 milhões. Sério? Na hora. Tá, mas 25 milhões de euros vale você ter teu time uma bosta? Tu acha que vai achar quanto nele depois? Hã? Vai achar 50 milhões de euros, 30? Tá bom, mas agora que o Corinthians emplacou, que o Corinthians tá jogando bem, Quem foi que ia dar vai os 25 vender o milhões? cara que dita o ritmo? Quem foi que ia dar os 25 milhões de euros? Zenit. Eu vendia correndo, irmão. Eu recusaria, pronto. Sendo o Garro, cara, é o cara que dita o ritmo do time. O time começou a jogar bem. Porque é o que a gente fala aqui, o Flávio fala isso muito, tá bom. Ia vender, mas ia contratar alguém melhor com esse dinheiro? Não ia. Não ia contratar alguém melhor que o Garro. Eu tô vendo. O dinheiro que entra na assim, ó, não nem essa. Ó, eu tenho uma preocupação. Ó, Verdade. É que, cara, ó, vai. mas assim. Não tem. Eu já contei a história pra vocês de um amigo meu que devia pra todo mundo. Ele ganhou no bicho, o Vamp. Já contei a história. Aí ele encheu a mesa, era dinheiro, né? Encheu a mesa. Aí ele começou. Esse vai pra cá, aquele vai pra cá, esse vai pra cá, né? Botando o bilhetinho lá. Aí nós falamos pra ele: o que sobrar, você vai fazer o quê? Ele falou: o que sobrar, espera eu ganhar de novo, pra continuar pagando. É o caso do Corinthians. Entrar esse dinheiro, vai pagar pra quem não é forte. Eu tô vendo situações no Corinthians, fora da parte política. Ontem eu vi o segundo maior ganhador de Liga dos Campeões sendo eliminado pelo Feyenoord, que é o Milan. O Milan era, junto com o Real Madrid, a maior potência da Europa, o Manchester United ali e tal. O Milan está cada vez ficando menor. Sim. O Corinthians está começando a querer ser o Milan no Brasil. Tem uma torcida, né, conquistou títulos brasileiros. Eu estou falando de 71 para cá, quando mudou o modo de contar os títulos no brasileiro. Menos pro Palmeiras. Ele tem junto mais com o Flamengo e o Palmeiras, os três que tem mais. O que você tá falando aí? São Não, sete ele falou do que a partir de 71 mudou o esquema de títulos Não, brasileiros. Menos pro Palmeiras. Como foi feito? Deu 6 depois. Aí, isso que você falou, Flávio, aí começa, Ele antecipou aí começa tudo. assim, ó. Passado é diferente pro Palmeiras. Aí, ó, começa assim, o time começa a pequenar quando tem isso aí, ó. Um time como o São Paulo pagar premiação pra ficar em sexto. Me incomoda. Aí o Corinthians fica feliz por não cair. Vamos pegar uma Sul-Americana e é clube caro, com estádio, com torcida, e tá se apequenando. Vou ficar em quinto, vou ficar em sexto, vou ficar em sétimo. E não se organiza financeiramente para continuar sendo a potência. O Corinthians não ganha. E aí vai se apequenando. Aí tá vendo, ó, o Fortaleza com muito menos dinheiro na fase de Eu grupo. falo do Bragantino, que tá subindo, os outros estão ficando para trás. Você que admira, gosta do Corinthians, tem história do Corinthians, eu tava pensando, agora o Bruno falou, né? Portuguesa vai jogar no Pacaembu e tal. Você não acha que foi um grande furado o Corinthians ter feito o estádio em vez de arrendar o Pacaembu? Porque aí ele ficava jogando, mesmo público, mesmo número. Flávio, você acredita que. Ficava por 50 anos o Pacaembu. Se você pegar a dívida do Corinthians de 2 bilhões, vamos botar 2 bilhões e 200 milhões, a dívida do estádio não dá 1 bilhão. Então não é o estádio o maior problema. Mas Você entendeu o que eu estou falando, Bruno? Não, mas o problema lá tem 1 bilhão e 400 que é de. Não é só o estádio. O estádio é pagável, pô. Como é que o Hendrick e o Estevão valem o estádio do Corinthians? É isso que não entra na minha cabeça. Você precisa saber administrar e o Corinthians não demonstra capacidade para administrar. É isso que eu estou falando, Quando o administração. Corinthians inaugurou o estádio, um pouquinho antes, eu fiz uma visita no estádio com o Andrés. Aí ele falou, aqui vai ter bar, aqui vai ter show dos dois estacionamentos, aqui e tal. Fui agora, há pouco tempo lá, fazer um comercial. Eu estive lá com você, pô. Tá lá dentro e tal. Tá igual. Não tem bar, tem muito pouco lugar funcionando, deixa eu falar. tudo vazio. Eles não sabem O Corinthians, olha bem. mico. Então, você teve lá, a gente teve lá. Eu fiz um negócio lá com você que foi o Basílio e todo mundo. Eu fui depois. Ó, o Palmeiras, ele usa o estádio para fazer show. O Corinthians ele não precisa nem usar o campo. A área de estacionamento que o Corinthians tem. Que foi o que se prometeu fazer. A área de estacionamento que tem, dá para é o lugar de show. Não precisa nem pegar o estádio. Nenhum no campo, estádio de futebol se banca com futebol. Você tem que ter mais coisa. E o Corinthians não faz nada. Não consegue fazer. Mas eu tô falando assim. Tem um amigo lá, o Basílio, que é né, o dono da universidade, nem apoia ele. Vamos supor que o Corinthians não tivesse essa dívida de 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400 milhões. E mais 1 bilhão do estádio. É mais ou menos isso.
1 bilhão do estádio é pagável, pô. Se você fizer as coisas... As coisas certas. Não funciona. 1 bilhão... Faz 10 anos. Quando não entra na minha cabeça que o Estevão... Vou falar, porque é o Palmeiras que tá vendendo. Vendeu o Hendrick, o Estevão, vendeu agora o Luiz Guilherme e vendeu o menino aí pro Vitor Reis. Esses 4, você comprava o Cruzeiro, você comprava ou o Cruzeiro, ou o Vasco, ou o Botafogo, ou pagava o estádio do Corinthians. Sim. Esses 4 meninos aí. E até disso que você falou do time... Eu não quero nem botar o Danilo, botar o resto. Como é que pode isso? Até disso que você falou do time estar apequenando no sentido de brigar ali. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, a última vez. Depois, assim, não é que não ganha, ele não disputa. É isso. Ele não chega nem perto, assim, ele aí fica feliz, assim, numa campanha que ele estava até a 30ª rodada na zona de rebaixamento, terminou em 7º. Aí fica feliz, ok, pelo final, mas a campanha o Milan, com a torcida que tem, a potência que era quando o Berlusconi... Pô, os times, todo mundo da Europa temia quando viu o Milan, pô. Hoje o Milan é 5º, 6º no campeonato italiano. E até para os jogadores aqui, quando os jogadores saíam daqui, o Milan ele tinha um status assim parecido com o do Real Madrid. O Milan é o Real Madrid. O Milan que tem Kaká, mais. quando foi pro Milan, era uma coisa é isso que eu tô falando, enorme. que tá se apequenando, Flávio. Hoje o cara fala assim, ó. Já se apequenou muito tempo. Muito tempo. Você tá falando, hoje o cara prefere ir para uma Inter de Milão. A Juventus está na frente, deu uma caída agora. Inter de Milão também não, caiu. E outros países. O cara prefere jogar no Bayern de Munique, o cara prefere ir pro City agora. O cara vai para um time médio da Inglaterra e não vai pro Milan. Verdade. É isso que eu tô falando. O Corinthians aí quando começa assim o São Paulo pagar prêmio por sexta colocação, com a folha de... Meu irmão, vocês aqui é obrigado. Aqui a gente vai entrar para disputar, para ganhar. Quando você bota assim, bota a meta para mim, ó. Se você terminar em 7º, 10º, tá bom, pá. Você nunca vai ficar aqui pensando em título, pô. Não vai, o cara aqui vai me dar pro seu 6º colocado. Quando eu jogava, não tinha isso, não. Ou ganha ou tá morto. O Grant tá fudido. Mas isso que o Bruno falou é verdade. Hoje em dia o jogador prefere ir pro Newcastle do que pro Milan. Lógico. Sim. Começou a se apequenar. O próprio campeonato italiano caiu muito em termos de divulgação. E o Vamp tá vendo isso em alguns clubes aqui. Ele citou Corinthians, mas o São Paulo também vai nesse caminho de um gigante que começa a não disputar. Nada contra. Mas calma. Eles estão começando a me dar razão. Nada começa a te dar razão, começando a me dar razão. Devagarzinho. Nada contra. Daqui a 10 anos. Flávio, vai nessa progressão daqui a 10 anos. Você tá de brincadeira. O Red Bull Bragantino é um nada. Eu sei. Vai lá ver o que eles estão fazendo. Vai lá ver o que eles estão fazendo. Ô, Flávio. O que é obra? CT. Lindo, tem que ganhar, meu amigo. Tem um incompetente lá, que é o senhor atualmente, mas esse cara só dá um bico na bunda e resolve. Por hora, ele é um belo, ele acha que é um belo mestre de obra, então eles estão fazendo tudo lá. Você tem que ter uma estrutura por trás, se não tiver estrutura não adianta nada. Não tinha nada. Eles estão fazendo estrutura e tal, não sei o quê. Quando tiver isso tudo pronto, você tem um potencial enorme. E aí o cara começa, em vez de querer ir pro grande, ele vai pro time que paga. E o grande tá mas também muito jogador pensa, eu vou pro time que paga, mas que não tem torcida, que não chega em nada. É torcida, o cara quer o salário, pô. Você quer o salário. O jogador de São Paulo tá ótimo, estádio lotado, a torcida que carrega, que eles falam lá, e o salário atrasado. A torcida que conduz. Que legal. Os caras conduz. Então conduz. Eles querem o dinheiro que conduz pra conta. Olha o que eu tava vendo ontem, né? Aí você pega assim, cada um com o seu contrato, cada um que seja malandro no seu contrato, que nem a gente questionou aí que os caras do Corinthians propôs dar 10 milhões de reais pro Mano Menezes, assim, caso rescindisse. Aí você pega o Depay, o cara veio da Europa, aí eu vou pagar um salário para ele de 3 milhões. Se eu pago 3 milhões para ele de salário, Flávio, é para jogar, fazer gol, tocar bola e levar meu time às alturas. Não, mas se eu fizer mais 5 gols, der mais passe, que já é obrigado, eu tô pagando os 3 mil pra você fazer isso. Tô pagando os 3 milhões pra você fazer isso. Se você tá pagando 3 milhões pra nada. Nada pro Depay, tranquilo. Tô falando quem faz que é maluco. Lógico. Os clubes estão tudo furados. Aí o Depay ontem atingiu uma meta aí de participação de 15... Isso é bizarro. 8, 7, mais 1,5 milhão. Participou de 15 gols. 15 gols. Ele teve participação assistência, de 15 gols. 1.575.000. E eu pago esses 3 milhões de salário pra fazer o quê? Não é pra fazer isso? É isso que eu tô falando. Não, e atingiu meta naquele lixo. O Kaique tá desesperado. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Obedece mesmo. Seguimos no YouTube. Aí, Flávio, ó. Aí eu tava olhando, né? E daqui pra frente, cada coisa que fizer, aí você olha pro clube. O clube tá em 8º, você tá em 8º, tá em 9º, e o cara tá dando passe, e o seu time não sai dali. E o cara só vai aumentando a meta dele, mas o clube... Aí você ganha pra dar passe, você ganha pra fazer gol... Mas eu pago os 3, eu tenho salário pra isso. Aí, por isso que o City é o City. O De Bruyne foi renovar contrato,
no City, tava vendo isso. Aí chegou lá pro, né, o diretor lá que manda tudo. De Bruyne, eu quero ganhar, vamos supor, R$10. Pô, mas seu salário você ganha 5, por que você ganha 10? Por que você quer ganhar 10? Por causa disso aqui, meu irmão, ó. Quantos gols eu fiz e quantos passos eu tô dando pro time. O scout das temporadas. E aí o scout falou, não, é 10 mesmo. Quer dizer, é ao contrário. É ao contrário, Primeiro pô. você faz, depois você reivindica. Aqui é tudo maluco. Moço, eu fiz isso. É por isso que o Hendrick, o Estevão, o Luiz Guilherme vale um Santos, vale um Botafogo, um Vasco. Como é que pode isso? Eu já pago 3 milhões de pai, eu tô te contratando, é pra você fazer gol, dar passe. Não, mas se eu der fazer gol e do passe, eu tenho mais um bônus de não sei. Não. Peraí, meu irmão, seu salário é pra você fazer isso. Até número. Então eu tô te pagando 3 milhões pra você ir lá no CT, treinar, botar a faixa, dar risada e tirar foto. Sabe o quê, que tenta tá hoje? Mais ou menos o quê? A gente ganhar por fazer esse programa parte. Se o programa der audiência, a gente ganha percentual. Quando o programa passar de certa audiência, ele paga mais. Então nós estamos pagando para não dar audiência. Então, é por isso que os clubes estão quebrando. Não existia nem como falava sobre isso. Ninguém falava, pô. O cara que faz muito gol, assim. Os 3 milhões, esses 3 milhões, ou que seja 100 mil, já é pago para eu fazer isso. Você vai ter que jogar, ganhar, dar passe para gol, se for zagueiro, defender, sei lá o que for. Não, vou te dar aqui, então vou te dar isso aqui para você vir no clube treinar. Agora, se você for jogar... Eu já gosto mais do esquema que foi feito com o Ronaldo e com o Neymar. Eu vou trazer patrocínio e aí eu pego. Aí sim, você está trazendo algo diferente. Aí vai quebrar, cara. Está dando uma situação diferente. Né? Você traz o dinheiro e fica com uma parte dele. Ok. Lógico, aí é outra coisa. Não tem, então... você individualmente tem o poder de trazer mais... O patrocinador mais caro do que eu. Que nem o Neymar. Okay, que nem você falou que aumentou, né? Os valores do patrocínio. Você por 6 tudo. Aí não, esse número não bate. Aí vamos supor, o Corinthians termina... Começa o Brasileiro, o Corinthians está em 10º. O Depay faz um gol e dá um passe. Faz gol e dá passe. Está em 10º. Em 10º não leva nada. Mas vai aumentando os valores. É muito louco isso, pô. Muito louco. Ontem foi um dos maiores vexames da história. Você falou São Paulo em 6º. E aí ele ganhou vergonha. Sim. Né? Um dos maiores vexames do Corinthians dos últimos tempos foi esse de ontem. E ele ganhou 1 milhão e... Mas aí, como é tudo muito mal administrado, os caras falam assim, ó, se eu não der isso aqui, eu termino em 10º. Então ele propõe que termine entre os 6 primeiros para dar feliz. O que você tá rindo? Sabe o Corinthians? Vamos jogar a Copa São Paulo? Que loucura, cara. Aí, ao grupo. Vitória, Corinthians, Juventus e Noroeste. Aí, porra, Dida, final da Alex Alves, Paulo Isidoro, 6 pontos, 4 pontos. Vai decidir pra ver quem é primeiro do grupo contra o Corinthians no Pacaembu. Copa São Paulo. Você fala que é o São Paulista. Outra praia do Corinthians é Copa São Paulo, né? Pode estar com um time ruim. Aí é terrível. Aí, pô, chegamos, né? Aí eu fiquei no Bebe Barione, sabe o Bebe Barione ali? Ali e tal, Pacaembu. Vamos jogar lá. Torcida do Corinthians, 40 mil. Tava Fabinho Marques, Hermes, Gilmar Fubá, um time da... Aí tomamos 1-0. Botamos pro Bebe Barione em reunião. E o treinador nosso era o Pérez Chamusca. Newton Mota, reunião. Como é que vocês perdem pro Corinthians? A gente olhou, 40 mil, perder pro Corinthians, 6 jogadores de base de seleção. Vocês são incompetentes, rebanho de banana, lerdos. Essa cobrança, que eu fui já vi dentro da minha carreira, pô, para nós era assim, pô, perdemos do Corinthians 1-0, Corinthians primeiro grupo, a gente segundo, classificamos. Já tomava dura porque perdeu do Corinthians. Imagina, eu nunca fui treinado na minha vida para ser 6º. Claro. 5º. Não, é assustador. Agora tá assustador, só isso, Tico, continua.